Indiara Barbosa, Guilherme Kilter, Rodrigo Marcial. 413-23/2025. Moção de repúdio ao escândalo bilionário de fraude do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Discussão simples, maioria simples. Então, nós continuamos em discussão. Já falaram a vereadora Indiara Barbosa, a vereadora professora Ângela, a vereadora Laís Leão. Temos inscritos para discutir a vereadora Georgia Prates, vereador Rodrigo Marcial, vereador Guilherme Kilter e vereador Marcos Vieira. Então, com a palavra para discutir, vereadora Georgia Prates. 10 minutos. Bom, então, bom dia a todas, todos e todes. Muito axé também. Eu ouvi aqui as discussões calorosas que a vereadora Indiara propôs e que não está aqui agora para ouvir também a minha fala, assim como ela pediu que eu ficasse aqui onde para eu escutá-la falar. Mas é importante saber mesmo e dizer que nem toda conversa é uma ponte, né? Algumas são muralhas, e principalmente quando existe uma rigidez mental, e é importante reconhecer quando não tem espaço para diálogo. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que toda e qualquer denúncia de corrupção deve ser apurada com rigor, seja ela onde for, e venha, na verdade, de quem vier também. E é importante ressaltar isso, mas é preciso também ter responsabilidade e coerência, principalmente com compromisso com a verdade e com a justiça também. E ontem eu vi nessa tribuna um discurso inflamado, então, dessa vereadora Indiara falando sobre esse escândalo do INSS, e que, de fato, são situações que nós precisamos, sim, que sejam averiguadas, sejam analisadas, mas, como diz, precisamos também ser honestos com os fatos. Esse esquema criminoso foi implantado durante os governos Temer e Bolsonaro, como já foi citado aqui várias vezes, e começou também a ser enfrentado com seriedade no governo atual. E o que vemos agora é justamente o funcionamento das instituições com investigações conduzidas pela Controladoria Geral da União, a SGU, a Polícia Federal também, que são órgãos que, vale lembrar, foram fortalecidos e valorizados no governo do presidente Lula. E isso mostra que, quando há compromisso com a transparência e com o combate à corrupção, os mecanismos de controle funcionam. E, sinceramente, que os culpados, todos os culpados, sejam eles quais forem, sejam responsabilizados, inclusive criminalmente. Esse é o meu maior desejo. E aí devo dizer, vereadores, que a vereadora falou aqui em coragem, falou em independência, falou em proteger o cidadão comum, falou sobre a sua total indignação. Citou Lula, o PT, o PDT, o Galinheiro, a Raposo, o escândalo bilionário, citou o Mensalão, o Petrolão, até o Camburão. Só faltou falar do Cometa Harley, mas em momento algum a vereadora Indiara conseguiu responder a pergunta que não só eu ou as vereadoras aqui fizeram, mas também os eleitores. Vai assinar ou não vai assinar a CPI? Essa é a grande questão. Ela tentou supor que há, na verdade, alguma hipocrisia, porque uma vereadora do PT, no caso eu, né, propôs aqui nessa casa uma CPI. Veja só que audácia. Uma vereadora fazendo o que manda o regimento e a sua função fiscalizatória. Um escândalo, não é mesmo? Poxa vida. Mas a vereadora Indiara do Novo não fala de uma questão nacional, ou melhor, fala de uma questão nacional como se isso fosse um impedimento para que ela mesma realize o trabalho para o qual ela foi eleita para executar. E aí, a gente percebe a cortina de fumaça, não é mesmo? E é importante ressaltar que, enquanto cidadã, a vereadora Indiara tem e pode ter, obviamente, o direito a ter a sua opinião, ainda que mal informada, mas é importante contar para a vereadora que eu, ela e todos os vereadores e vereadoras desta casa temos a obrigação de agir quando se trata de corrupção no município. Que é importante dizer isso, porque até agora nós temos 7 assinaturas da CPI. E os outros demais vereadores não têm o mesmo papel a cumprir? Ou qual é o medo, na verdade? É a pergunta que tem que ser feita aqui nessa casa. Por que vocês não estão assinando a CPI? Estamos debatendo o assunto do INSS, mas aqui, quando vamos fazer o nosso trabalho? Temos 7 vereadores que assinaram. E é importante ressaltar, somos 38. E aí, devo dizer, a vereadora não faz o trabalho para o qual ela foi eleita a fazer, por quê? Ah, pera. A culpa é do PT, porque é isso que todo mundo que sobe aqui fala. O PT isso, o PT aquilo, tudo é culpa do PT. Sabe que, conversando com uma adolescente, ela me disse que, num grupinho, né, de adolescentes ali, quando eles não têm nada para falar, alguém solta. E o PT? Aí todo mundo cai na risada. Quando estão brigando, falam, e o PT? Porque aí vocês se tornaram piada.
É piada mesmo que vocês fazem. O tempo todo é o PT, o PT, o PT, mas e a responsabilidade de vocês? Aonde fica? Aonde fica a responsabilidade de vocês de fiscalizar o município quando a gente tem fatos reais e dados ali que já estão, né? Através da mídia foram revelados, o vereador Bétega não fez o que deveria ter feito, mas então o jornal fez, o MBL próprio fez. Nós temos o que investigar. E por qual razão os vereadores não estão assinando a CPI aqui? Bom, fica bastante feio esse negócio de é o PT e a nossa responsabilidade, cadê, né? E ainda também, nas redes sociais, as pessoas questionaram a vereadora e sobre quando ela fosse assinar a CPI, a vereadora não respondeu também nas redes sociais. Por que será, né? Mas ainda é importante dizer também que aí vem o Guilherme Kilter, o vereador Guilherme Kilter, do mesmo Partido do Novo, e vai lá nas redes e diz que aqui em Curitiba ele só vai assinar a CPI quando a Glaze assinar lá no Federal. Mas aí devo dizer, vereador Kilter, para a sua informação, na verdade, acho que, né, eu não sei se o senhor acompanha realmente o que acontece no governo federal ou só a partir do grupo seu que desinforma as pessoas, mas a Glaze, ela tomou posse na Secretaria de Relações Institucionais em 10 de março. Então, dificilmente ela vai melhorar. Na verdade, ela não está na função de assinar a CPI. Devo lhe informar. Mas, de toda forma, e é importante dizer que é bastante confortável, não é mesmo, vocês usarem o tempo todo o nome do PT para tentar desviar o foco. E eu lamento informar, isso realmente não é um argumento, isso é desespero e fuga. E aí temos que falar também, entender onde os fatos, de fato, né, está a hipocrisia. Eu não vi a senhora vereadora vir aqui à tribuna falar sobre o antigo presidente do Instituto de Turismo, onde havia sido condenado já por corrupção e mesmo assim foi contratado pela prefeitura, nem mesmo sobre seu colega de bancada ser denunciado por uma matéria de jornal por possível nepotismo ao contratar a enteada. E nem sobre o possível desvio de função da funcionária do Instituto de Turismo, que, aliás, nós estamos falando sobre ele, né, quando falamos de CPI, recebia dinheiro da prefeitura, mas não atuava lá, e sim, de maneira informal, no gabinete do vereador Éder Borges, como diz a matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Não está se atendo ao tema da moção, por favor. Peço à vereadora, então, que podamos continuar no tema do requerimento, não entrando questões não relacionadas ao tema. Entendemos que a Vossa Excelência falando. Eu vou permanecer, CPI, senhor presidente, porque, na verdade, os senhores não fizeram essa intervenção quando a vereadora Indiara ficou aqui falando sobre a CPI, e está ligado o tema, e vou chegar lá. Esse presidente não estava ontem, durante esse requerimento. Eu espero poder manter o meu raciocínio, senhor presidente. Mas eu peço que Vossa Excelência só não desvie. Com toda certeza eu vou voltar lá, senhor presidente, mas eu vou aqui falar ainda assim da CPI, porque também foi citado por todos os vereadores que subiram essa bancada. Da CPI, Vossa Excelência pode citar, mas não citar outro caso do vereador que Vossa Excelência falou por último. Tudo bem, mas vou então continuar os meus argumentos, porque todos os vereadores aqui trouxeram e até me citando também a questão. Então, quero dizer também, vereadores e vereadoras, que aqui foi citado que lá na CPI as pessoas demoraram para fazer o trabalho delas. Aqui nós já temos mais de uma semana que está ali aberto para assinar a CPI e ninguém assinou até agora. 7 vereadores assinaram. E devo dizer também que aqui, como a vereadora Indiara citou, eu gostaria de saber se os vereadores sabem quem é a pessoa responsável pela prevenção à corrupção e desvio de conduta do município de Curitiba, que é o controlador-geral do município. E eu não vi a vereadora vir falar sobre ele não ter cumprido a sua função ao não identificar o presidente do Instituto de Turismo, que tinha uma condenação por desvio e contratações irregulares também. E é sobre isso que nós estamos falando. A contratação de um presidente condenado pela Justiça, de uma funcionária que não estava atuando na prefeitura, mas que sim. A gente também deve perguntar, vocês sabem qual é o partido do controlador-geral do município? Aí daria para entender a cortina de fumaça, porque ele é do Partido Novo. E aí então a vereadora vem aqui ficar apontando a corrupção em Brasília, e quando na esfera aqui municipal, na qual todos aqui temos que atuar, cadê a assinatura? Cadê a fiscalização? Se é contra realmente, né, todo esse desvio de recurso público que acontece hoje no INSS, por que não assina a CPI Municipal de Turismo aqui em Curitiba? Já que reclama tanto do PSOL, PT, que não assinaram, por que a mesma vereadora não está assinando a CPI? Controlador-geral do município, como falei, ele é do Partido Novo. E a gente tem que investigar sim, porque tem dados suficientes, como disse aqui a vereadora ontem, sobre a questão constitucional. Há dados, a informação e a relevância. Então nós temos sim que investigar. E isso é importante dizer, porque não é só um jogo, não.
Isso aqui realmente é o trabalho nosso de vereadores e vereadoras, e se ela diz que é contra qualquer tipo de corrupção, em qualquer esfera, seja federal, estadual, municipal, então ótimo, nós estamos de acordo. Ou isso é válido só até a segunda página? Temos a parte, vereadora professora Ângela. E devo dizer que a população está extremamente cansada de seletividade. Se é do governo federal, ataca com fúria. Se é a prefeitura da base aliada, protege com silêncio ou com essa cortina de fumaça. E é isso. A vereadora fala sobre não tolerar a corrupção. Mas então não tolere também a omissão, a conivência política, o medo de mexer onde pode incomodar os seus aliados. A vereadora veio aqui dizendo que defenderia a transparência e boa gestão. Está aí uma oportunidade. Se tem um pedido de CPI na mesa, vai assinar ou vai continuar desviando de assunto? Porque não adianta vir aqui se dizer indignada, se quem está verdadeiramente indignado é o povo lá fora. O povo que paga imposto, que anda de ônibus lotado, que não tem vaga na creche, que não tem verba cultural para chegar na quebrada. Essas pessoas, essa parte da população, a vereadora Indiara não vai defender? Os vereadores daqui dessa casa não vão defender? Querendo ou não, nós não temos como, de fato, intervir, obviamente, somente dando as nossas opiniões sobre o que acontece no INSS, sim, mostrando total indignação. Mas cada palavra que a gente fala tem que ser coerente com os nossos atos. Então, se a vereadora vem até aqui cobrar e dizer, veja só, uma vereadora do PT colocou uma CPI, coloquei sim, colocaria de novo. E se tivesse na esfera federal, faria isso também, assim como fiz agora. Porque eu não tenho medo, não tenho teto de vidro, eu tenho trabalho a fazer e estou zelando por ele. Zelando por cada voto que foi feito para mim, para eu estar aqui agora. Mas e vocês então, vereadores e vereadoras? Vamos continuar aqui falando sobre o INSS? Temos que falar, mas nós estamos sendo coerentes com o nosso trabalho também? De verdade, a gente espera realmente que aqui a gente não tenha só a coerência de vir aqui ficar julgando o que acontece lá, mas que a gente consiga também julgar os nossos próprios passos. Porque como diz, né, na Bíblia, que vocês realmente gostam bastante, né, vereador Guilherme Kilter, nas coisas de Deus, cada um dará conta de si a Deus. Então, de verdade, a gente tem que olhar para o próprio trabalho, para depois também a gente poder julgar com lisura, né, e sem hipocrisia o trabalho alheio. Volto a perguntar, vereadores e vereadoras, por que não estão assinando a CPI? Por que não estão analisando, ou mesmo vindo aqui falar sobre todas as incoerências que estão acontecendo aqui no município, dentro dessa casa também? Por qual razão vocês se omitem nesse lugar? Quais aliados estão tentando defender? Porque foi isso que a vereadora Indiara falou ontem. Que tudo isso está acontecendo no governo federal. Mas e aqui? Não me parece que está acontecendo a mesma coisa? É bastante indignante, não é mesmo? Agora quero ver, então, as falas indignadas aqui de vereadores que não assinaram o CPI. Aí fica fácil, né? É o PT, o PSOL, o PDT. E nós? Cadê os outros partidos dessa casa que também não assinam o CPI? Aliás, devo até mesmo dizer, o vereador da Costa, que fala que é independente, mostrou-se realmente independente, assinou a CPI. Isso é bastante importante. Porque tem vários dos vereadores aqui que falam que são independentes, mas e aí? Na hora de assinar a CPI, na hora de ir contra os grandes, como disse aqui a vereadora Indiara, por que se omitem? Qual é o medo de fazerem o trabalho de vocês? Ainda está aberto. Ainda estamos pedindo a assinatura da CPI. São necessários 13, nós temos 7. Então, a partir de hoje, vereadores e vereadoras que não são hipócritas, como a vereadora Indiara tentou dizer que eu sou por propor a CPI, eu realmente desejo que vocês assinem a CPI, que cumpram, né, com o trabalho de vocês. E aí sim a gente vai poder dizer, ótimo, nós vamos investigar, e se não tem nada de errado, maravilha. E se tiver, nós vamos exigir também que seja feita as questões corretas aplicadas aqui no município. E aí nós podemos sim falar do INSS, falar do PT, do PDT, do PSOL, podemos apontar o dedo para quem a gente quiser. Mas enquanto a gente não fizer isso, qual é a coerência? Qual é o recado que nós estamos passando de verdade? Porque, de fato, não são os meus eleitores que foram cobrar a vereadora Indiara e chamá-la até mesmo de vereadora federal. Foram os dela mesmo. E eu tenho que concordar com eles, porque, de fato, no município estamos pedindo, vamos fazer o nosso trabalho? Vamos investigar juntas?
Vamos também proteger o cidadão daqui, porque tudo isso envolve dinheiro público. Da mesma forma do INSS, também envolve dinheiro público municipal aqui agora. E por que nós estamos falando, vamos defender somente os que foram lesados, e de fato foram, pela questão do INSS? Ou vocês acham que ganhar dinheiro público, estar lotado numa prefeitura e trabalhar em outro lugar também não é usufruir do dinheiro público de maneira errônea? Para mim, me parece bastante óbvio que sim. E se isso aconteceu, e se isso está acontecendo, nós temos que investigar. Aí podemos dizer, estamos de fato protegendo a população da corrupção. Estamos de fato fazendo o nosso trabalho e dizendo, olha, governo federal ou partido tal, X, vocês não estão agindo certo. Mas enquanto os vereadores dessa casa também não estiverem agindo certo, qual é a moral para apontar o dedo? Volto a dizer, está aberto o pedido para assinatura da CPI, para investigarmos o Instituto de Turismo, e eu peço a assinatura dos vereadores e das vereadoras aqui dessa casa que estão indignados também com a corrupção do INSS. E quanto ao INSS, desejo muito, de verdade, que seja quem for, seja punido realmente. Porque, de fato, qualquer centavo faz falta para um idoso aposentado, assim como também minha mãe, o vereador Marcial, que teve também descontos na folha de pagamento dela do INSS, sem saber de onde vinha. De fato. De fato. E a gente sabe quanto custa para uma família que às vezes é só aquele idoso que tem uma verba para poder sustentar todo mundo, para poder pagar as contas. E nem só por isso. É dinheiro da pessoa e isso não pode ser feito, tem que sim ser investigado e culpe quem tiver que culpar. Que seja responsabilizado quem for responsável por isso, independente de partido. Está errado. Está errado. Da mesma forma que, se há algum erro, eu espero que a gente não fique arquivando coisas e muito menos se omitindo e fazendo cortina de fumaça, porque de verdade, gente, a população não é boba. A população está vendo tudo isso e está vendo principalmente quem está subindo aqui para falar sobre corrupção, indignação, mas não cumpre com o seu próprio papel. E aí fica fácil, né? Então eu espero realmente que o Partido Novo, que se apresente como defensor da boa gestão, faça isso. Porque a gente espera realmente, vereador Marcial, vereador Indiara, vereador Klinger, que a gente tenha políticos que a gente possa confiar. E quando o Partido Novo vem com essa estrutura do novo, apresente o novo. Porque até agora, no discurso da vereadora Indiara, o que eu vi foi a velha política. Não tem nada de novo. Mas a gente espera que sim. Espero mesmo que haja, porque quando propus a CPI, vereador Marcial, vereador Klinger, vereadores e vereadoras todos aqui dessa casa, de verdade achei que nós iríamos investigar. A partir do discurso que é feito aqui. Mas pasmem, eu ainda como vereadora dessa casa, estou me sentindo como toda a população lá fora. Nós fomos enganados, nós estamos sendo enganados, porque eu achei que nós teríamos assinatura sim, suficiente para abrirmos então a CPI. Então que cada eleitor perceba e que cobre sim o seu vereador, isso é importantíssimo. Que cobre o seu vereador, que faça exatamente aquilo que ele diz que os outros devem fazer. Porque aí no mais, nós temos que averiguar onde de fato está a hipocrisia. Com certeza não é uma vereadora que sobe aqui e que faz o seu papel e que diz, olha, temos uma CPI para fazer. Vamos lá? Eu não tenho teto de vidro, como eu disse e vou repetir várias vezes. Não estou defendendo nenhum aliado político. Com toda certeza não estou. E tampouco tenho medo de qualquer poderoso. Porque, de fato, qualquer pessoa que recebe dinheiro público nesse país precisa saber que esse dinheiro é da população. E não é só o dinheiro do INSS. Todos os salários aqui são pagos com o dinheiro da população. Então vamos honrar isso. Vamos assinar a CPI. Porque não há nenhum motivo, nenhum, a não ser esses que estejam escusos, para que vereadores e vereadoras dessa casa não assinem a CPI. Eu vou encerrar minha fala
dizendo que... Eu nem sei, não tem mais tempo, né, senhor presidente? Já acabou o tempo ali. Não parei para perceber se já passou. 1 minuto e 30 e tinha, ou tem 2 à parte, professora Ângela e Ângelo Rognoni. Não acho que vai valer, vereadora Ângela, mas pode falar, por favor. Bom, eu só gostaria de dizer, né, que o Novo me parece um pouco incoerente, porque foi um dos primeiros partidos a defender a reforma da Previdência, que tanto ataca, né, os aposentados, e agora se faz de todo preocupado com os aposentados. O meu medo com essa CPI é que a estratégia seja transformar, né, essa CPI num palco próprio. Não só para perpetuar a impunidade, como criar uma verdadeira usina de fake news para o seu próprio proveito eleitoral. Então, é essa, né, a apreensão com essa CPI. Não quem vai ser descoberto, quem vai ser punido. Eu tenho o receio que a extrema-direita use apenas como um grande palco eleitoral essa CPI do INSS. E aí, veja, vereadora, então a gente tem que fazer a CPI aqui, né? Eu acho que do INSS todo mundo tem direito de discutir, temos que discutir mesmo, mas a questão é, o trabalho de vocês, quando é que vocês vão fazer? E aí, vereadora Indiara, rapidamente quero dizer que, ao contrário de qualquer discurso que a senhora faça a partir de agora, de fato, sobre fiscalização, eu peço que a senhora, então, entenda que não vai passar de um teatro político. Porque se quer fiscalizar, se é fiscalizadora, eu peço, por gentileza, que a senhora assine a CPI, que faça o trabalho para o qual a senhora também foi contratada a fazer, que está eleita a fazer, né? Que é investigar as denúncias de corrupção também do próprio município. E aí vamos debater com coragem, com verdade, com justiça, mas principalmente, vereadora Indiara, com coerência. A gente faz o nosso trabalho. E sim, sou uma vereadora do PT. Vocês sabem quantos curitibanos foram atingidos por esse escândalo? Cerca de 40 mil curitibanos, se fossem eleitores, fariam o vereador mais votado dessa Casa Legislativa. E quando fazemos uma moção, não fazemos em nome apenas da Câmara, fazemos em nome da população curitibana, inclusive desses dezenas de milhares de curitibanos que foram afetados negativamente por um roubo cometido pelo governo federal, pelo INSS. Questiona-se, agora, no último discurso da vereadora Georgia, a postura do Partido Novo. Afirma-se, olha, o Novo deveria propor uma política diferente, deveria propor uma política nova, e diante de supostas acusações, denúncias, nada faz nessa Casa Legislativa. Mentira! Mentira por quê? Porque o Novo já fez. Quando fez? Quando fez o nosso prefeito eleito Eduardo Pimentel assinar, porque ele concorda com aquela carta, de que qualquer pessoa que seja investigada em seu mandato por corrupção, qualquer pessoa que não tenha condenação, que seja investigada por corrupção pelo Ministério Público, será exonerado, não fará parte do seu mandato. Isso se chama de correção preventiva. Você previne o dano de acontecer. As vereadoras do PT, o vereador do PT, os vereadores da oposição falam em CPI nessa Casa Legislativa. Veja, repito, nada tem a ver com a discussão que estamos tendo agora, mas precisa ser respondido. Porque CPI acontece quando há necessidade. CPI acontece quando os meios institucionais, e isso é literatura técnica, quando o Ministério Público, quando a Controladoria não demonstram capacidade de resolver o problema. Existem instituições, e aqui em Curitiba elas são respeitadas. No instante, no mesmo dia que saiu uma denúncia acerca de servidores do Instituto Municipal de Turismo, qual foi a resposta da Prefeitura? Foi se acovardar? Foi se esconder? Foi fugir do país, como Lula faz? Mais de 100 dias
fora do Brasil e, coincidentemente, sempre quando tem denúncia, sempre quando tem escândalo de corrupção. Não foi isso que fez o prefeito Eduardo Pimentel aqui em Curitiba. No exato mesmo dia foram feitas as exonerações. O que você quer investigar? Já foi exonerado. O problema já foi resolvido antes que tivesse dano para o cidadão curitibano. O que não pode ser dito em relação ao que está sendo avaliado neste momento. O dano aconteceu e acontece há anos. Temos dados de mais de 6 bilhões de reais. Temos dados de até 90 bilhões de reais suspeitos do próprio INSS, do próprio Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas da União falou: existem problemas a ser resolvidos que nós não temos condições de fazer. E, portanto, no Congresso Nacional, exige-se sim uma CPI, exige-se mudança de lei, exige-se mudança de postura. A gente precisa, na verdade, mudança de governo. O PT sempre entregou o escândalo de corrupções dos seus mandatos, faz isso de volta e faz agora com a pachorra de jogar a culpa em vocês, vereadores, que não tem nada a ver com essa situação. Mentira, narrativa falaciosa, enganação, engodo, é o que o PT costuma fazer e fez de volta. A vereadora comentou que a própria mãe dela foi vítima de uma situação como essa. E nem a própria mãe é suficiente para sensibilizar ela de que, no caso federal, precisa sim de CPI. E quem foi beneficiado disso, senhores vereadores? Foram mais de 10 associações acusadas de terem se beneficiado, sindicatos acusados de serem beneficiados pelo escândalo da Previdência, que é o assunto que discutimos agora. Vocês sabem quem era o diretor de uma dessas associações? Irmão do Lula. Vocês sabiam disso? Irmão do Lula está relacionado a um escândalo de corrupção que tirou dinheiro das pessoas que mais precisam, dos idosos que dependem desse dinheiro para pagar seus remédios, para sobreviverem. Você vai comparar essa situação que não teve resposta do presidente Lula imediata, ao contrário do nosso prefeito Eduardo Pimentel, que exonerou de imediato quando houve a suspeita, a denúncia, a investigação acerca de corrupção, antes que qualquer dano pudesse ter acarretado para o cidadão curitibano. Tivemos a proteção do Carlos Lupe por dias, semanas, com ele reconhecendo que o problema já existia desde 2023. E lá estava como ministro durante todo esse período. E faço questão de reforçar, a culpa na verdade é do Bolsonaro, porque já tinham investigações, já tinham irregularidades na época do Bolsonaro. Bem, por gentileza, servidores aqui da Casa da Comunicação Audiovisual, o próximo gráfico, eu prefiro ele ainda. Olhem os números. E esse gráfico aqui ainda não é satisfatório, porque as investigações do INSS não começaram no governo Temer. É verdade que no final de 2016 era o Temer o presidente do Brasil. Esse aqui são os valores que estão sob suspeita. Nós temos, no início do governo de 2016, sabem quem era presidente do Brasil? Dilma Rousseff. A mesma presidente do PT, mais uma vez o mesmo partido. E não é aqui uma questão de afirmar, a culpa é de um, a culpa é do outro. Olhe para os números, olhe para o tamanho do crescimento, onde que está a falcatrua. Faça a matemática. Quando que começou a disparar, passar de quase 2,8 bilhões de reais a quantia de recurso sob suspeita? Foi no último governo, agora, a partir de 2023, está ali, está o número para ver. Mas tem gente que prefere narrativa, tem gente que prefere fazer falsa comparação, falsa equivalência moral. Acusam nós, vereadores, que fazemos o nosso papel, que temos a liderança
de um prefeito no Poder Executivo que faz aquilo que se comprometeu a fazer conosco do Partido Novo. Essa é a política diferente, essa é a política nova, é impedir que o problema chegue à fruição, é impedir que o problema se torne realidade. E a política velha está aí, está em criar narrativa, está em transformar algo que não é verdade em algo que as pessoas estão enganadas. Essa é a política velha, tudo isso para acobertar quem? Para acobertar o presidente Lula, para acobertar o irmão do Lula, beneficiado diretamente pelo escândalo por meio da sua associação de metalúrgicos da ABC, para acobertar o próprio PT. Então chega de falsa equivalência, chega de mentiras nessa casa, defendo o que sempre defendi, desde a minha primeira eleição em 2016 como representante do Partido Novo. A cara de jovem esconde um veterano do Partido Novo que confia nos princípios e os valores porque sempre é coerente e, quando precisa, denuncia, aponta o dedo e resolve o problema antes que ele cause um dano para o cidadão curitibano. Então vamos defender esses 40 mil curitibanos aproximadamente que foram prejudicados pelo INSS, pelo PT, pelo Lula, e vamos aprovar essa moção. Chega de demagogia. Vereador, temos pedido de parte de 2 vereadores, vereador Éder Borges e Serginho do Posto. Por favor, vereador Éder. Obrigado pela parte. Vereador Marcial, só informando que já entreguei à corregedoria dessa casa todas as provas documentais de que aquela fake news é um factoide sem o menor cabimento, sem qualquer materialidade, e quem me acusa de qualquer coisa responderá pelos meios legais. Essa questão que estão fazendo é uma verdadeira cortina de fumaça, pretendendo levantar CPI, como Vossa Excelência bem disse, o prefeito, assim que teve conhecimento dos fatos, tomou todas as medidas cabíveis. Essa casa não pode ser palanque político. O Conselho de Ética, a Corregedoria, a prerrogativa parlamentar de criar CPI. Isso não deve servir como palanque político. E agora passam pano para o PT, passam pano para o Lula, querem acobertá-lo à custa de uma corrupção absurda contra os idosos desse país. Isso é uma vergonha. Petista não tem qualquer moral para pedir qualquer moralidade. Obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição, vereador. Só reforçando justamente o caminho institucional de resolução de problemas. E aqui em Curitiba, graças a Deus, temos uma cidade que respeita as leis, respeita os curitibanos, e quando surge indício de problema, suspeição de problema, os problemas são resolvidos, não são escondidos para debaixo do tapete, não se posterga a discussão dele até que alcancemos números, como vimos aqui, novamente, prejudicando quem mais precisa do apoio social. Obrigado pela parte, vereador Éder Borges. A próxima parte, presidente. Vereador Serginho do Posto. Vereador Serginho, passo a parte para Vossa Excelência. Obrigado, vereador Rodrigo Marçal. Na verdade, eu, na função de líder de governo, em alguns ofícios, eu nem tenho me manifestado. Mas ontem, um fato e uma fala desprovida, irresponsável, descabida, não sei qual das vereadoras, estou verificando no vídeo, disse que o nosso prefeito Eduardo Pimentel estava envolvido em corrupção. Isso é uma régua, é uma medida, primeiramente, descabível, depois desleal, depois desonesta. O prefeito Eduardo Pimentel nunca respondeu a processo algum, nunca foi preso, nunca roubou dinheiro público, nunca, em 4 meses de seu governo, tem dado motivo algum. E no primeiro ato que houve, por parte de uma indicação, uma nomeação, que não foi provocada por ele, é importante dizer que a pessoa que pediu a nomeação informou por meio de declaração e certidões. No mesmo dia, foi feita a sua exoneração. Agiu de forma responsável e de forma proba. Então, acho que é importante, no calor da discussão, quando se fala o prefeito estaria envolvido, ele não responde a processo algum, no sentido de que concorda com o ato
e com a questão imoral no serviço público. Ele não concorda com atos que a administração ela é grande, mas para isso existe um corpo e secretários que precisam ajudá-lo a desenvolver a administração no dia a dia. Porém, também criou mecanismos de nomeações que, a partir de agora, farão checagens mais adequadas para verificar esses documentos que são entregues por parte de funcionários. Então, é importante, até pediria, se a vereadora pudesse, a vereadora que fez a fala, pudesse retirar dos anais da Câmara esta fala desprovida e irresponsável da forma que foi colocada. Não podemos medir com a mesma régua membros do governo federal, administração pública municipal. É totalmente descabível. E principalmente que nós estamos discutindo um fato e aqui se foi colocado vários fatos que não corroboram com a discussão do tema, que é um ofício proposto pela vereadora Indiara. Então, assim, é importante deixar isso muito bem claro, que foi uma fala desleal e irresponsável quando citou a figura do prefeito Eduardo Pimentel. Então, só para fazer esse registro, vereador. Muito obrigado. Agradeço a parte, vereador Serginho, e acredito que a analogia feita por Vossa Excelência é impecável. A régua não é igual, não estamos falando da mesma coisa. Estamos falando, em um caso, de uma medida preventiva, impedindo que um eventual dano ocorresse, por um compromisso assumido pelo prefeito, que ele não precisava ter assumido, de justamente impedir que qualquer pessoa investigada por corrupção na cidade de Curitiba não fizesse parte da administração, diferentemente, completamente do que vemos em Brasília, em que precisamos que manchetes nacionais do Brasil inteiro indicassem o que vimos acontecer antes de termos a exoneração final do Carlos Lupe e daqueles envolvidos. Pior, entrando pessoas no lugar dele que fizeram parte da própria gestão e que participaram, portanto, justamente deste absurdo, deste abuso, desta tristeza de retirar dinheiro de quem mais precisa. Então, obrigado pela parte, vereador Serginho. Solicita parte também. Vereador Vaione, eu farei a concessão da parte em respeito a Vossa Excelência e peço, contudo, que faça apenas em 2 minutos para eu poder fazer o encerramento e conclusão da minha manifestação aqui nesse púlpito. Por gentileza, com a palavra, vereador. Vereador, muito obrigado. Olha, eu diria para o senhor que eu votaria favorável à proposta se tivesse retirado uma frase, fizesse a menção ao ministro que está sendo investigado e ao Partido dos Trabalhadores. Aí eu acho que estaria perfeita a moção de repúdio aos problemas do INSS. Porque culpabilizar o ministro, responsabilizá-lo, já tem uma atribuição da Polícia Federal, do qual ele não vai escapar de prestar esclarecimentos. E daí fazer uma responsabilidade, ao avançar a régua, dizendo que o presidente Lula tem responsabilidade, eu só vou entender isso pelo jogo da má política que a gente faz no nosso país. Mas entendo que o tempo histórico é essa marca que está acontecendo. Falo aqui, por exemplo, da Prefeitura de Curitiba. Eu assinei pela CPI da proposta aí pela vereadora Jorge, mas eu quero dizer para vocês que eu não tenho certeza de que se eu fiz bem em assinar. Eu não vi motivos para a constituição de uma CPI. Aliás, no episódio que envolve o secretário de Turismo, com o vereador Éder Borges e com o vereador Bétega. Aliás, eu não vi motivos para que o prefeito demitisse o rapaz, porque, pelo que eu sei, é algo feito lá atrás e já transitou em julgado sem repercussão nenhuma na vida civil dele. Então, acho que foi um assodamento também do prefeito, por razões essas que pairam na cabeça de todo mundo, que fazem com que a gente cometa coisas, muitas vezes, impensadas. Então, eu acho que comissão parlamentar de inquérito deve ser um instrumento sério. Tá? No Congresso Nacional há um debate. Por que há um debate? Por quê? Porque lá o PT está tentando se defender das mesmas acusações que o grupo do Bolsonaro está sendo ofendido. Porque
os problemas começaram em 2019, no governo do Temer. Vossa Excelência traz um número aqui de 2016, mas o que você tem notícia em 2019, e os sindicatos e associações que foram montados a partir de 2020, onde cresceu, e foi através desses sindicatos, são sindicatos que não existem, não tem porta, não tem tradição, são quase empresas fantasmas que fizeram essa grande roubalheira no seu grande percentual para os aposentados no nosso país, que a gente deve condenar. Mas, terminando, o senhor não pode desconhecer que a Polícia Federal e a AGU fizeram o levantamento neste um ano, pesquisando 1.350 casos para ter provas no Brasil inteiro, para fazer o levantamento e poder chegar aos culpados nesse processo. Então, é do governo Lula que chamou a polícia. Vereador. O governo Bolsonaro não chamou a polícia. E nem o governo, e nem quando o Sérgio Moro estava como ministro. Vereador, obrigado pela manifestação. Admiro a limpidez e clareza do pensamento de Vossa Excelência em saber apontar quando há mérito, quando o mérito é devido. E, de fato, a AGU teve uma participação importante, inclusive da Polícia Federal, peço 30 segundos, presidente, que fizeram o seu trabalho quando tem justamente a independência de investigar. E, infelizmente, algo que vemos no governo federal é justamente uma tentativa de retirar essa independência dos órgãos de fiscalização internos. Há um movimento, e isso já é realidade, de subordinação da Polícia Federal ao Ministério da Justiça, e é uma pena que seja dessa forma, pois não deveria ser. Porque se fosse assim, quem sabe, assim como aqui em Curitiba, antes que qualquer dano ocorresse, já tivéssemos a solução dele. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Damos continuidade à discussão do requerimento. O próximo vereador inscrito para discutir, o vereador Guilherme Kilter. Bom dia a todos, porque todos não existe. Gostaria de começar falando aqui que é muita cara de pau subir nessa tribuna e falar que o escândalo do INSS é culpa do Bolsonaro, como fizeram as vereadoras do PT e do PSOL. Se o escândalo é de fato culpa do Bolsonaro, eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Se a culpa é dele, então por que foi ele que assinou a medida provisória antifraude do INSS em 2020, que depois foi derrubada no Congresso, articulado pelo próprio PT? Ora só que coisa estranha. Se a culpa é do Bolsonaro, então por que o Sindinap, sindicato do irmão do Lula, e de um irmão do deputado do PT, recebeu 260 milhões de reais? Ele está roubando para o PT sair ganhando? Não faz sentido, essa conta não fecha muito. Se a culpa é de fato do Bolsonaro, então por que nenhum deputado do PT assina a CPI do INSS? Se a culpa é do Bolsonaro, então por que a CONTAG, uma das maiores associações que recebeu valores desse escândalo, o Lula foi lá e foi recebido com aplausos e gritos de guerreiro do povo, o sindicato que mais recebeu dinheiro do escândalo do INSS. Me parece que a conta não fecha. Ou o Bolsonaro está roubando para os outros, ou ele, de fato, não está roubando nada. O escândalo de corrupção do INSS no governo Lula começou com um rombo de 6 bilhões. Depois, com as investigações mais aprofundadas, já se falava em 90 bilhões. Agora, recentemente, a Folha de São Paulo falou que, com o escândalo dos empréstimos consignados não autorizados, esse valor pode chegar em 220 bilhões. É maior que o Mensalão, que o Petrolão, que qualquer escândalo de corrupção. Esse governo está de parabéns porque se supera a cada dia de fato. Enquanto isso, enquanto 220 bilhões podem estar sendo roubados, qual que é a preocupação do governo Lula? Eu vos digo qual que é a preocupação do governo Lula. O Globo. Governo escala tropa de choque para rebater vídeo de Nicolas e houve cobrança de deputados. CNN. O governo Lula montou força-tarefa para reagir a Nicolas Ferreira. O Globo de novo. PT busca conter desgaste e distribui cartilha a deputados para rebater vídeo de Nicolas sobre fraude no INSS. É isso mesmo, senhoras e senhores. Idosos e aposentados estão sendo roubados e saqueados a cada dia, mas qual que é a preocupação do governo Lula? Rebater o vídeo de um jovem deputado do PL. Enquanto isso,
Eu e esse mesmo jovem deputado, Nicolas, entramos na Justiça e conseguimos uma vitória esmagadora. A Justiça suspendeu todos os descontos da CONTAG, a associação que mais recebeu dinheiro até hoje. Nesse período de 10 anos foram 3,6 bilhões de reais e a AGU tinha excluído eles da lista de bloqueio. A gente entrou na Justiça e a Justiça determinou que fosse suspendido. Ou seja, eu, como vereador, estou tendo que entrar na Justiça porque o governo não faz o próprio trabalho. Vereadora Jorge, que coisa, né? É terrível. A minha pergunta é, por que o PT não monta uma tropa de choque para combater o escândalo de corrupção no INSS, igual eles estão combatendo o vídeo do Nicolas? Por que eles não distribuem uma cartilha aos deputados para informar mais sobre o INSS e trazer mais transparência, ao invés de distribuir uma cartilha, gastar dinheiro do partido para rebater um vídeo? Me parece que o governo não está nem um pouco preocupado em resolver o problema dos aposentados ou acabar com o escândalo de corrupção. Eles querem sair bem na fita, eles querem ficar com a imagem boa. Então, não me venham aqui as senhoras vereadoras do PT, do PSOL, falar que Bolsonaro aqui, Bolsonaro lá. Não há absolutamente nenhuma ligação do Bolsonaro nisso, como foi demonstrado aqui, mas que duplicou 2 vezes os valores roubados durante o governo Lula. Não tem nenhum indício que aponte o envolvimento do Bolsonaro, mas as vereadoras vêm aqui e sempre falam o nome dele, por quê? Ah, não, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Parece papagaio, tudo consegue falar. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Igual a gente falou, acusou a gente aqui de falar do PT. Ora, se não fosse escândalo do PT, a gente não precisava falar do PT, vereadora. É simples assim. Se fosse escândalo de qualquer outro governo, a gente falava de outro governo, mas está no PT. O Mensalão também, o Petrolão também. Tudo está ligado ao PT e ao Lula, mas parece que ele não sabe de nada, né? São só os amigos dele, são só os funcionários dele. Ele, nossa, é um santo. Está isento de tudo, nunca roubou nada. Hã? É quase um papa. Tem que canonizar o Lula. Escândalo de corrupção acontece ao redor dele, mas ele não sabe de nada. E tá, é claro, né? Ele e a Janja estão viajando o mundo todo, não tem como ele ficar sabendo das coisas que acontecem no governo dele. Então, por favor, não me venham as senhoras aqui acusar Bolsonaro disso, Bolsonaro daquilo e passar pano para esse atual governo Lula, porque fica feio para as senhoras, a corrupção deve ser combatida. Era só isso mesmo. Obrigado, senhor presidente. Dando continuidade à discussão do requerimento, próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vieira, enquanto se dirige para fazer uso da palavra, cumprimento e registro a presença da vereadora Marilza Vendrameto, da Câmara Municipal de Arapongas, do PL, Partido Liberal, que está acompanhada pelo assessor Lucas Penariol. Então sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Curitiba. Com a palavra, vereador Marcos Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, todos que acompanham essa sessão. Eu subo aqui hoje para fazer uso dessa tribuna e quero aqui já deixar muito claro para a vereadora Indiara Barbosa, os vereadores que propuseram esse requerimento, que tanto eu quanto a vereadora Laís Leão, do PDT, nós somos favoráveis a essa moção de repúdio, porque nós não concordamos com qualquer tipo de corrupção ou desvio de conduta que onere o dinheiro público e ataque, principalmente, essa situação do INSS que atacou aqueles que mais precisam. Não é possível que nós vamos concordar com um desvio, com uma corrupção que tira daqueles que mais precisam. Nós sabemos que hoje essa verba, esse recurso que os aposentados já recebem, ele não sustenta, ele não consegue comprar muitas vezes a alimentação e o próprio medicamento que nessa fase da vida ele precisa, vereadora Laís. Mas eu gostaria também aqui de fazer uma fala em resposta à sua fala ontem, vereadora, a qual tenho muito respeito. A senhora ontem citou muito por várias vezes o PDT. Eu acredito que nós já está na hora da gente começar realmente a falar de quem são os responsáveis. Nós subimos aqui, atacamos as instituições, os partidos, e tanto as instituições quanto os partidos, eles são feitos de pessoas. E são pessoas que cometem esses erros, são a atuação de pessoas que acabam com a vida de muitos e daqueles que mais precisam, nesse caso do INSS. Nós somos favoráveis à investigação e que seja investigado todos os envolvidos. A senhora citou o PDT, o ex-ministro, o Carlos Lupe, ele é sim do PDT, também já se colocou à disposição para que seja investigado e nós concordamos que seja investigado, que sejam esclarecidos, para que não fique nada sem esclarecimento. E todos aqueles envolvidos que causaram esses danos,
que prejudicaram tanta gente sejam punidos de acordo com a pena merecida. Então, nós, aqui em Curitiba, o PDT, eu juntamente com a vereadora Laís Leão, estamos comprometidos em lutar por uma cidade que seja melhor para todas as pessoas, por pautas que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Nós não queremos perder tempo com coisas que não impactam na vida das pessoas. A corrupção ela tem que ser combatida, sim. A senhora sabe, a senhora assinou comigo um projeto ano passado, é uma lei hoje no município de Curitiba, que fala da transparência na fila do SUS. Nós defendemos e lutamos pela transparência e contra qualquer tipo de corrupção. Mas também quero fazer um registro aqui que muito me assusta e me preocupa quando subimos aqui a essa tribuna e a gente fica aqui no ataque e na defesa de políticos, seja de Lula, seja de Bolsonaro, seja de tantos outros nomes, que não vai agregar nada para a nossa cidade. Mas me preocupa também um gráfico que foi passado, que dizia, olha só, em 2018, 19, eu não quero aqui mencionar nomes, tinha sim, mas olha o valor, olha agora o valor aqui nesse momento que nós estamos vivendo, ele extrapola. Eu quero dizer para todos os senhores que para nós a corrupção, seja 1 centavo ou seja 1 milhão, ela é corrupção, tem que ser combatida e tem que ser punida todas as pessoas que são envolvidas no desvio de dinheiro público. E ainda quando se fala desviar dos aposentados, daqueles que mais precisam. Nós do PDT estamos comprometidos. Os pilares do nosso partido é o trabalhismo, a educação e a democracia. E é isso que nós lutamos aqui em Curitiba, porque nós tenhamos uma cidade realmente que possa atender os curitibanos e aqueles que contribuem e pagam os impostos. Nós estamos envolvidos e comprometidos com a revisão do plano diretor, com a licitação, uma nova licitação do transporte e com tantos projetos que nós temos aqui hoje na cidade de Curitiba e nós queremos contribuir com a gestão para que ela realmente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Curitiba hoje é uma cidade que é referência internacionalmente, mas tem suas mazelas e é lá que nós estamos trabalhando para que nós possamos fazer que todas as pessoas, todos os curitibanos tenham acesso a essa cidade, tenham os seus serviços garantidos para que nós possamos ter uma Curitiba melhor para todas as pessoas. Então seria isso, eu queria, vereadora Indiara, só dar essa resposta, dizer que nós, da bancada do PDT, somos favoráveis sim a qualquer tipo de investigação que comprometa, todas as pessoas que cause qualquer tipo de ato que venha interferir, que seja desvio de dinheiro público, que seja qualquer tipo de desvio, nós somos favoráveis à investigação e somos favoráveis à pena justa para que essas pessoas deixem de usar do poder público para fazer mal à sociedade e mal às pessoas. Temos pedido de parte, vereador Marcos Vieira, vereador Jorge Prates e vereador Indiara Barbosa, solicitam a parte. Vereador, já concedo de imediato. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Vou ser bem breve. Só gostaria de perguntar, na verdade, quanto tempo mais nós vamos esperar, vereador Marcos? Porque, de novo, mais uma bomba ali do Instituto Municipal de Turismo acabou de sair no jornal, né? Então, é importante que os vereadores e vereadoras leiam, porque nós estamos falando, nós precisamos fazer uma CPI, precisamos investigar. E aqui é o que diz a matéria, vereador Marcos, a gestão Pimentel afirmou que desconhecia, o caso de improbidade administrativa, mas documentos oficiais provaram o contrário, até mesmo porque, no que diz a matéria, a própria prefeitura foi noticiada judicialmente sobre a questão do, então, a presidente do Instituto de Turismo. Então, de toda forma, vereadores e vereadoras, assim como disse o vereador Marcos Vieira, realmente não há como a gente, de fato, concordar com qualquer tipo de possibilidade de corrupção. A vereadora Indiara disse que, então, porque quer dar palco político para o PT. Mas, de fato, vereadora, eu retiro o pedido de CPI e peço que a senhora faça. Com toda certeza, eu vou assinar também esse pedido, porque, de novo, essa já é a terceira questão levantada sobre o Instituto de Turismo. Nós temos, sim, que investigar o que mais tem. E aí, então, darmos andamento, o vereador Marcos Vieira, ao nosso trabalho, ao nosso papel, que é de fiscalizar a Prefeitura. Então, peço aos vereadores, novamente, que assinem, por favor, a CPI do Instituto Municipal de Turismo. Obrigado, vereador Marcos. Obrigado, vereadora Jorja. Eu concordo com a fala da senhora, mas quero aqui, na fala do vereador Ângelo Vagnoni, que a CPI é, sim, um instrumento para fazer a investigação, mas nós temos que tomar muito cuidado para que também, vereador Ângelo Vagnoni, a gente não banalize esse instrumento tão importante que nós temos. Eu estou realmente avaliando a questão de assinar ou não a CPI, porque eu entendo que nós
precisamos sim fazer a investigação, mas nós precisamos acompanhar os órgãos que também têm essa responsabilidade de fazer. Se a gente não concorda e discorda, aí sim a gente precisa usar desse instrumento que nós temos, que é a CPI. Então, eu não tenho nada contra quem propõe CPI, a quem assina a CPI, mas eu quero falar diante da minha independência, o vereador Ângelo Vagnoni. Quero fazer toda uma avaliação para que realmente eu possa contribuir com a cidade de Curitiba. Vereador Indiara. Obrigada, vereador Marcos. O senhor sabe que eu tenho também um grande respeito pelo senhor. E ontem, né, quando eu falei do partido, sim, do Partido dos Trabalhadores e do PDT, porque, como o senhor mesmo falou, está envolvido nessa fraude. E até também, uma resposta até à vereadora Laís também, novamente, quando eu falei do PDT, não me dirigi à senhora quando estava discutindo e falando, enfim, mas não acusando de nada, né? Eu falei do partido e que bom que vocês se posicionam e pedem também investigação e explicações para o partido, porque eu concordo com o senhor que quem faz, né, as ações erradas, quem rouba, são pessoas, mas quando você está num partido que está envolvido, aquilo acaba afetando você, e afetando a tua atuação. Então, é importante que vocês também se posicionem e que peçam por investigação, porque, como o senhor mesmo falou, é um escândalo muito grave, bilionário, né, que tem evidências fortes de que afetou pessoas que realmente precisam, que são pobres, e a gente está vendo todos os dias casos de cidadãos de Curitiba que foram saqueados, né? Então, realmente precisa ser investigado. E a gente, como o senhor falou também agora, concordo totalmente com essa fala, a gente tem que cuidar para não banalizar o instrumento da CPI, e existem diversas formas da gente exercer o nosso trabalho de fiscalização. Eu também tenho muito forte esse trabalho, faço questionamentos, já encaminhei situações para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, a gente faz ofício, encaminha para outros órgãos de investigação quando necessário, e continuamos fazendo o nosso trabalho de fiscalização. A própria vereadora Laís ontem falou muito da questão das obras públicas, da dificuldade de se fiscalizar as obras públicas. Não sei se a senhora sabia, mas o meu primeiro projeto de lei protocolado aqui na Câmara foi justamente para mais transparência em obras públicas. Eu tenho vários projetos de lei de transparência, pedindo transparência, como o vereador Marcos também citou, transparência nas filas da saúde, que é um projeto para evitar também a corrupção. Então, é uma pauta que a gente defende, que a gente vai continuar defendendo, que, nesse caso lá das fraudes bilionárias, existem evidências concretas de vários órgãos de fiscalização que demonstram, de forma clara e irrefutável, a corrupção que foi feita. O que a gente tem é, sim, que punir os responsáveis, exigir retratação e não deixar que essas pessoas voltem. Porque, como a gente falou, o próprio Carlos Lupe, ele já foi afastado por corrupção, voltou a ser ministro. Então, é importante o nosso posicionamento, sim. Então, agradeço o senhor, novamente tenho um grande respeito, e não, de forma alguma questionei a atuação de vocês, mas sim critiquei o partido que está envolvido por atuação de outras pessoas, mas que está envolvido nessa fraude. Obrigada pela parte. Obrigado, vereadora. Não temos mais a parte, né, presidente? Então, eu concluo aqui dizendo que somos contrários a qualquer tipo de corrupção. Que seja investigado todas as denúncias apuradas e punidos os culpados para que nós possamos realmente ter um país que seja melhor para todas as pessoas, livre desse mal da corrupção. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Não temos mais vereadores inscritos para discussão. Vamos para a votação, mas antes consulta com o vereador que deseja encaminhar. Não há vereadores inscritos para encaminhamento, então vamos para a votação. Peço que os vereadores, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado com 4 votos contrários. Requerimento aprovado com 4 votos contrários. Consulta com o vereador deseja justificar o voto. Não há nenhum vereador inscrito para justificar.
Música